Sexta-feira, dia 28 de março de 2025. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Olha, temos muito o que conversar e espero que estejam todos muito bem para me acompanhar, né? Porque assunto sempre tem. Muito embora pareça ser sempre o mesmo, mas sempre tem algo de diferente no meio para ser noticiado. E nós vamos conversar hoje sobre uma pesquisa que já se encontra nas mãos de Donald Trump sobre os últimos acontecimentos no Brasil. Donald Trump já sabe perfeitamente o que está acontecendo aqui, sabe que o Brasil está de ponta cabeça e isto demonstra uma preocupação que nos interessa muito, já que está tudo errado na política e na justiça brasileira. Para se ter uma ideia, a Débora dos Santos, aquela jovem senhora que pichou a estátua do Supremo e se tornou um exemplo de perseguição, se tornou também, ao mesmo tempo, um exemplo da estupidez a que chega a mão do Estado. Quando escapa ao controle da sociedade, seja por ação ou por omissão, é importante lembrar que Débora dos Santos é apenas uma dentre muitas centenas de brasileiros vitimados por decisões absurdas e monocráticas do início ao fim de um único ministro. Ela, evidentemente, está passando por dificuldades, como todos os outros que estão em prisão, e todos pedindo socorro. Em uma completa nudez, a corte devolve dinheiro a ladrões, devolve helicóptero a traficantes, mas solidifica uma sentença de 14 anos de prisão para quem pichou a estátua com batom. As comissões de ética perdoam rachadinhas, mas seus opositores são condenados a duras penas por acusações que precisam da muleta e perna de pau da velha narrativa, que está capenga, né, e reumática, para não cair ao chão. A maior corte brasileira age sem remorso, sem medo e sem crédulo a Deus, como se ele não existisse. E talvez na cabeça deles, se Deus não existe, então tudo é permitido. Como dizia Ivan Karamazov, um personagem do livro de Os Irmãos Karamazov, uma obra gigante de Fyodor Dostoiévski, que morreu lá em 1881, né? E que foi classificado por Sigmund Freud como o maior livro da história. Tudo isso para dizer o seguinte: por conta de tudo que fazem, certamente aqueles ministros não devotam nenhum respeito a Deus. Afinal de contas, de quem é a culpa pelo mal que há no mundo? Será que o mal está no mundo ou está dentro de nós mesmos? Pergunto isto porque mesmo o sistema dizendo que existe para conter o mal, né? O sistema sempre fala que estamos aqui para proteger, salvar nossa Constituição, proteger o povo, né? Mesmo assim, o Poder Judiciário pode ser ele próprio, ele mesmo, a fonte de todo o mal. Há exemplo de fuzilamentos em Cuba, da morte de mulheres apedrejadas na Nigéria, prisões de centenas de pessoas que sequer estavam presentes no quebra-quebra da Praça dos Três Poderes, sem o devido processo penal, sem individualização de penas e longe do amparo da lei. Definitivamente, o mal não precisa de monstros. Certamente não por remorso, mas por pressão da própria imprensa consorciada e da população indignada, evidentemente, o PGR Paulo Gonet, hoje, sexta-feira, pediu ao ministro Moraes que Débora Rodrigues dos Santos cumpra a prisão domiciliar,
ao menos até a conclusão do seu julgamento. Todo mundo está vendo a pressão. Todo mundo. Não faltam notícias sobre isso, inclusive já fora do Brasil. Pela vontade de Moraes, Débora, que pichou a estátua com um batom, será condenada por todos os crimes imputados pela própria PGR, que são associação criminosa armada de batom, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado. Enquanto isto, por exemplo, o general Gonçalves Dias, que assistiu em loco e permitiu a todos que lá estavam destruírem o que encontrassem pela frente, está em casa, livre, leve e solto, gozando dos privilégios de sua patente desonrada. Sim, perdeu a vergonha, perdeu o valor e, se existia no passado uma instituição valiosa para os brasileiros, hoje não existe mais. Hoje não existe mais. Assim como a própria Polícia Federal também. Infelizmente, não? Agora, por conta disto tudo também, Donald Trump está analisando o resultado de uma pesquisa sobre Jair Bolsonaro, Luiz Inácio, Moraes, Elon Musk e Eduardo Bolsonaro, que foi determinado por ele mesmo pediu a um pesquisador de sua confiança, inclusive pesquisador que atuou em sua última campanha eleitoral, Donald Trump pediu que fosse feito um mapeamento sobre a situação política no Brasil. A pesquisa interna já circula na Casa Branca e tem foco na percepção dos brasileiros. Essa informação, para quem não sabe, saiu hoje no site Metrópolis, na coluna do tal blogueiro Paulo Capelli. Segundo a matéria, Donald Trump costuma se munir de pesquisas sobre diferentes assuntos antes de tomar decisões estratégicas. O levantamento encomendado aponta que Bolsonaro venceria Luiz Inácio numa disputa presidencial. Visto como alternativa diante da inelegibilidade por hora de Jair Bolsonaro, o seu filho Eduardo Bolsonaro também levaria melhor sobre o atual inquilino do Palácio do Planalto. Segundo a pesquisa, e isto mostra a capacidade de transferência de votos do ex-presidente Jair Bolsonaro para seu filho. Além disto, a maioria dos brasileiros entrevistados acreditam que o ex-presidente não violou qualquer lei e consideram uma eventual prisão de Jair Bolsonaro como exagerada. Ainda segundo a própria pesquisa, 74% dos entrevistados acreditam que o Brasil está na direção errada, no caminho errado. Então, o importante aqui, meus amigos, é saber que o presidente dos Estados Unidos está sim interessado em tudo o que está acontecendo no Brasil e certamente está colhendo material e informações para agir contra todas as acusações que estão chegando a ele. Acusações, inclusive, levadas pelos próprios deputados de oposição, pelo Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Constantino, todo mundo que está por lá, Então é certo que virá troco, é certo que virá uma ação dos Estados Unidos. Não sabemos a que nível, a que ponto, se será somente uma questão de banimento de vistos desses ministros e seus cúmplices, se será uma lei Magnitsky para decretar a morte financeira de todos eles no mundo inteiro, ou se será uma questão de sanções contra o Brasil, tudo isso fazendo uma pressão para evitar que Jair Bolsonaro seja preso. Até porque crime ele não
cometeu nenhum, muito pelo contrário, não cometeu crime algum. E aí, eu quero voltar a falar sobre o vídeo de ontem, onde muitas pessoas, não sei por que cargas d'água, têm uma dificuldade de entender o que a gente tenta explicar, e eu vejo isso pelos comentários, e que fico contente que façam os comentários, mas penso que muitos não dão a devida atenção, ou são pessoas que ficam pulando o vídeo, ficam adiantando e perdem o fio da meada. Por quê? Alguns, não foi somente um, disseram que eu entreguei os pontos, que eu já não estou mais nem aí, que já estou procurando outro candidato. Bem, quem assistiu o vídeo de ontem sabe que em momento algum eu falei isso. Em momento algum eu disse que estava atrás de outro... Não, eu citei que na impossibilidade, que é muito provável, infelizmente, de Jair Bolsonaro não sair candidato, teremos sim que escolher um. E citei que para isso temos que parar de ficar batendo na melhor opção que nós temos, que é Tarcísio de Freitas. Falei isso. Sei que muita gente não gosta, não sei por qual razão, de Tarcísio de Freitas. E eu já adianto, não é legal, mas eu já adianto que se entrar comentário falando mal de Tarcísio de Freitas, eu tiro do canal. Por quê? Eu estou lutando por uma causa. Eu não quero ninguém no comentário trabalhando no sentido oposto. Ah, mas o candidato, então, se não for Bolsonaro, é o Eduardo. Sim, o Eduardo é um excelente nome, nós sabemos disso. Mas não sabemos o que vai acontecer pela frente, porque ele é outro alvo certo. A menos que ele espere até o meio do ano que vem e fique fazendo campanha de lá dos Estados Unidos. E quando voltar, tem a chance de sair candidato. Mas se não for ele, tem que ser o Tarcísio de Freitas. Ah, nesse caso eu aposto em Michele. Jair Bolsonaro jamais deixará a nossa primeira-dama Michele Bolsonaro sair candidata. Ele não vai querer que ela passe pelo que ele está passando. Em hipótese alguma. Nós sabemos o amor que ele tem por ela. Ele não vai colocar sua mulher nessa fria. Ela pode sim sair candidata a senadora. Né? Ah, Bolsonaro não vai ser preso porque ele é cidadão americano. Bem, não sei de onde saiu essa notícia de que ele é cidadão americano, pois não é. Não existe cidadania americana por telepatia. Não é assim que funciona nos Estados Unidos. E outro detalhe, para ele sair do Brasil, ele tem que apresentar o passaporte brasileiro, não é o passaporte americano. O passaporte americano ele apresenta quando chega aos Estados Unidos. Mas para sair daqui do aeroporto, ele tem que mostrar o brasileiro que ele não tem. Então, é falta de conhecimento, é falta de prestar atenção. E isso não ajuda o canal, não ajuda os conservadores, não ajuda os patriotas. Então ponham na cabeça de uma vez por todas, nosso candidato é Jair Messias Bolsonaro até a hora que for possível. Ah, ele não está inelegível, porque em 2026 o Mendonça, o Cássio serão presidentes do TSE e eles vão derrubar essa inelegibilidade. Sim, eles podem, mas se o Supremo decretar a prisão de Bolsonaro, sendo condenado, ele entra na lei da ficha suja, me desculpem a confusão. Na lei da ficha suja ele se torna inelegível independente do que o TSE faça. Então, tudo isso é realidade, não é desejo nem sonho. Nosso sonho é Jair Bolsonaro competindo em 2026, nosso sonho é ele livre de acusações, mas temos que encarar que existe o mal, existe as trevas trabalhando contra. Por isso eu digo que dependemos de quem? Primeiro de Deus, que é quem pode nos socorrer, depois dos Estados Unidos, porque são os únicos que podem nos tirar desse caminho. Porque se alguém acredita que esses 5 ministros da primeira turma, o que já é errado, vão tornar Bolsonaro inocente,
Inocentes é quem acredita nisto. Eu sei que é chato, é difícil falar nisso, mas é a realidade. E aí, o que acontece? A direita vai concorrer com quem? Com o Marçal? Com o Ricardo Salles? Com o Mourão? Não temos opção. Até porque a melhor opção, sem Jair Bolsonaro e sem Eduardo Bolsonaro, é Tarcísio de Freitas. Gostem ou não gostem os teimosos que insistem em dizer que ele tem um pé na esquerda. Então eu fico chateado porque eu sou obrigado a dar um recado que não seria necessário, e chateado por ter pessoas que me acompanham e ainda não entenderam que a verdade é esta, né? Posso estar errado? Posso, claro. Mas não é o que nós enxergamos, não é o que nós vemos. Né? Por isso, o que importa nisso tudo é sabermos que Donald Trump está sim pensando no Brasil, está sim prestando atenção em tudo que está acontecendo, e essa é a nossa melhor opção. Fora isto, a Suprema Corte, mais uma vez, em plenário virtual, negou liberdade condicional a Daniel Silveira. Ele que foi indultado por Jair Bolsonaro, que era o presidente da República. Por isso eu digo, quem é que respeita a Constituição? Se não respeito a Constituição há muito tempo, não é agora que eu vou respeitar para livrar Jair Bolsonaro. E com isso, Daniel Silveira continua sob prisão aí do semiaberto, né? Mas os outros, a turma da Lava Jato, estão todos soltos, prontos para concorrerem, né? Em 2026, voltarem ao poder. E hoje, o Inácio lá do Japão disse que dará nova oportunidade para Guido Mantega. Já já vocês terão Guido Mantega, Palocci, tudo de volta. Tudo de volta. Porque eles estão sendo liberados para isto. Então não existe chance de nós conseguirmos competir com este grupo do mal. Infelizmente. Somente Deus e os Estados Unidos para nos livrar no momento. Ok? Sei que muitos não gostaram do vídeo, mas é a real que nós temos, né? E para quem entende o que eu estou falando, espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar. E eu espero encontrá-los amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser. Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.